ler o que está registrado no Evangelho de Jesus Cristo, conforme Mateus, capítulo 6, a partir do verso 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? O verso de número 34 diz assim: não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Lidando biblicamente com a ansiedade. Lidando biblicamente com a ansiedade. A ansiedade é o mal do século. O estudioso Wayne Mack, no livro Caído, mas não derrotado, define ansiedade da seguinte maneira: é um senso de preocupação e apreensão, dúvidas, inquietações quanto ao que pode acontecer conosco ou algo ou alguém com quem nos importamos. Está ligada a um sentimento de medo intenso, de desânimo e de um estado de alerta constante. A Bíblia, palavra inerrante e suficiente de Deus, fala-nos a respeito de dois tipos de preocupação. Existe a preocupação legítima do dia a dia, do cotidiano, que permeiam os corações das pessoas e que está dentro de uma normalidade do ser humano. Contudo, existem aquelas preocupações que são pecaminosas. E a Bíblia denomina isso de ansiedade. É a preocupação em excesso. Quais são as fontes da preocupação pecaminosa? Pecamos nesse sentido quando nos preocupamos excessivamente com a própria vida, questões ligadas à saúde, questões ligadas à provisão para as nossas necessidades materiais, alimentos, bebidas, vestuário, conforme disse Jesus no verso de número 25. Porque vocês estão ansiosos com o que vão comer, com o que vão beber ou com o que vão vestir. Quando nos preocupamos excessivamente com outras pessoas, o verso de número 31 deste capítulo 6 diz assim: não andeis, pois, ansiosos, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, preocupados excessivamente com famílias, amigos, parentes. Quando nos preocupamos excessivamente com outras pessoas que estão nos preocupando, verso de número 32, porque estas coisas os gentios procuram. De certo, o Pai Celestial sabe bem que necessitais de todas estas coisas. Quando nos preocupamos excessivamente quanto à possibilidade de falharmos em um momento ou outro, numa ocasião ou outra, numa situação ou outra, certamente nós falharemos, certamente não conseguiremos atingir os objetivos, cumprir com os propósitos. Isso é um fato, porque nossa natureza caída, não obstante a sabermos que não apenas existe a possibilidade de errarmos, mas certamente erraremos em algum momento da vida. Isso não pode trazer ao meu, ao seu coração
uma preocupação excessiva ao ponto de esquecermos de que Deus tem cuidado de nós em Cristo Jesus. Veja que a Bíblia vai nos ensinar isso. Aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Quando nos preocupamos excessivamente com o futuro, não vos inquieteis com o dia de amanhã, com o próximo segundo, com o próximo minuto, com a próxima hora, com o próximo dia, com a próxima semana, com o próximo mês, com o próximo ano. Nós não sabemos nada a respeito do nosso futuro, no que diz respeito àquilo que nós temos controle, mas sabemos quem está à nossa frente, quem vai conosco, que é o Deus conosco, o que chamamos de princípio Emanuel, Jesus nosso Senhor. Foi Isaías quem disse: o nome do menino será Emanuel, Deus conosco. Nos preocupamos excessivamente com as coisas do aqui e agora. Jesus tratou deste assunto nos versos 19 até 24, e ele disse: olha, vocês não deveriam ajuntar tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde os ladrões consomem e roubam. Vocês deveriam ajuntar tesouros nos céus, onde os ladrões não roubam, onde a traça e a ferrugem não corroem. Muitas vezes estamos excessivamente preocupados porque queremos ajuntar aqui, ajuntar para o aqui e agora. Veja que Jesus não está orientando-nos, exortando-nos, instruindo-nos de não sermos previdentes. A prevenção, ela é válida, ela é bíblica. Exemplo, José, quando diante do faraó falou e interpretou o sonho do faraó, José disse para o faraó do Egito: o senhor deveria arrumar um homem, contratar um homem que pudesse cuidar desse período das vacas gordas, desse período da fartura. E nesse período da fartura, das vacas gordas, esse homem, o seu império deveria guardar, porque virá um tempo das vacas magras, virá um tempo das dificuldades, virá um tempo da escassez. E nesse tempo da escassez, então, se nós guardamos, se formos previdentes, nós então teremos para passar por este período. É isso que Jesus está ensinando aqui. Nos preocupamos excessivamente quando tentamos servir a dois senhores. Ora, não dá para servir a dois senhores. Ou você serve a Cristo, ou você serve o diabo. Ou você vive na perspectiva da eternidade, pensando nas coisas lá do alto, servindo a Deus, ou você vive apenas na perspectiva do aqui e agora, servindo o mundo, a carne e o diabo. Não dá para servirmos das dois senhores. Não dá para estar com Cristo e ao mesmo tempo com o diabo. Ou estamos com Cristo ou com o diabo. Ou estamos servindo os valores dos céus ou os valores da terra. Nos preocupamos excessivamente, adoecemos a alma e o coração quando temos um pensamento distorcido quanto ao valor da vida, quanto ao doador da vida, quanto à nossa filiação. Jesus disse: olha, os gentios, aqueles que não têm o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó como Pai. Quando concentramos em nós mesmos, o nosso coração, ele é egoísta, o nosso coração é ganancioso, é do coração que procedem os maus desígnios, e é com o coração que nós temos que tratar, porque se o coração não for tratado, a ansiedade nos consumirá.
Foi por isso que Pedro, no contexto da sua exortação, da sua instrução aos nossos irmãos que estavam dispersos no Ponto, na Capadócia, na Bitínia, na Ásia Menor, ele disse, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E é nesse contexto que Pedro, ele falou que nós deveríamos submeter a nossa vida aos cuidados de Deus, porque Deus, ele exalta os que se humilham e humilham aqueles que se exaltam. Quando nos aproximamos superficialmente da palavra de Deus, também somos consumidos pela ansiedade. Jesus contou a parábola dos 4 solos. E ele disse que o semeador saiu a trabalhar e ele lançou a semente à beira do caminho, entre as rochas, entre os espinhos, e no bom solo, na boa terra. Veja que a semente era a mesma, e a semente, sem dúvida alguma, é a palavra de Deus na interpretação. Os solos são os corações. E veja que a palavra de Deus está intrinsecamente ligada a nós. E quando nós não a recebemos de bom grado, quando nós não aproveitamos aquilo que a palavra de Deus pode nos oferecer, então o nosso coração é tomado pelos cuidados desta vida. E nós então precisamos nos aproximar de uma maneira correta da Bíblia, da Escritura. Como? É preciso ouvir a palavra de Deus, é preciso entender a palavra de Deus, é preciso aceitar a palavra de Deus, é preciso reter a palavra de Deus, memorizando, aprendendo, meditando, anotando, revisando, praticando, aplicando a palavra em nossas vidas. Ficamos excessivamente preocupados e somos levados pela ansiedade quando a preocupação em excesso nos leva à incredulidade. Jesus disse assim: credes em Deus, credes também em mim. Aqui está o ponto nevrálgico. Aqui está a mola propulsora. Aqui está a verdade que você precisa prestar atenção. Aqui está a raiz do problema, a incredulidade. A incredulidade leva-nos a superdimensionar os problemas. A incredulidade leva-nos a não crer na intervenção de Deus, não crer na bondade de Deus, no cuidado de Deus, na provisão de Deus, no amor de Deus, na misericórdia de Deus, na fidelidade de Deus. Então, se eu não creio que Deus é bom, que Deus é misericordioso, que Deus é fiel, que Ele cumpre as suas promessas, eu concentrarei meus esforços nas preocupações. Então as preocupações roubará da minha alma, tirará de mim aquilo que a palavra me ensina, e aí eu serei vencido pela incredulidade e não terei um coração confiante no Senhor. Quero então resumir a porção de Mateus capítulo 6, versos 25 a 34, lidando biblicamente com o problema da ansiedade, esse problema que bate no seu peito, que embora a sua cabeça. E à luz disso, aqui de Mateus capítulo 6, do ensino bíblico, lidar com a ansiedade biblicamente, é preciso estar num relacionamento vital com Jesus Cristo. Veja que Jesus está falando com os discípulos, e é só você voltar um pouquinho no capítulo 5, versos 1 e 2, quando ele está iniciando o Sermão da Montanha. Jesus está falando com eles: eu lhes digo. Jesus vai falar, vai ensinar
a instruir os discípulos. Então, para lidar com a ansiedade biblicamente, é preciso ter um relacionamento vital com Jesus. É preciso estar preparado para agir com as informações da Bíblia. O que a Bíblia diz sobre este problema? Nós cremos na suficiência da Bíblia. Só a Bíblia, somente as Escrituras. Por fim, para lidar com a ansiedade biblicamente, é preciso fortalecer a fé e viver por ela, adorando a Deus, agradecendo a Deus, suplicando a Deus e desfrutando da paz que excede todo entendimento. A você que está preocupado em excesso e está enfrentando a ansiedade, eu quero dizer e quero afirmar: o remédio para esse problema, o nome dele é Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Entregue todas as suas preocupações a Ele, porque Ele é o seu pastor, o seu bom pastor, o seu grande pastor, o seu supremo pastor, e Ele está cuidando da sua vida. Entregue sua história a Cristo Jesus e seja livre da preocupação em excesso, a ansiedade.